Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Hermas Brandão, Durval Amaral, auditores Jaime Tadeu, Sherper Linhares, procuradora Cátia Regina Puchaski, declaro aberta a 47ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Submeto a ata número 46, de 12 de dezembro, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Hermas Brandão. Senhor presidente, comunicar sobre o estamento do protocolado 518-530-09, aposentadoria estadual, e o 481-202-10, é uma pensão estadual. Ambos estão na diretoria jurídica. Está anotado. Conselheiro Durval Amaral. Temos do artigo 427 do Regimento Interno, comunico que deferir sobre o estamento do processo de pensão 246246/10 na diretoria jurídica, senhor presidente. Devidamente anotado. Auditor Jaime Tadeu. Senhor presidente, para comunicar sobre o estamento dos protocolados 77737412, 77234812, 34417411, 17621012, todos de aposentadoria, e ainda o 31203312 de pensão, todos eles na diretoria jurídica. Também anotado. Auditor Ivens Sherper Linhares. Senhor presidente, também para comunicar o sobrestamento na diretoria jurídica dos processos 39009712, 9347112, 63949412, 64623712, 64742012 e 81446612. E, na diretoria de contas estaduais, as admissões de pessoal 64392012, 28142512 e 22046810. Muito obrigado. Também anotado. Comunico sobre estamentos na diretoria jurídica 334.820, 353.543, 575.010, 347.514.10. Isto na jurídica. Na DAT 306.021.11. A palavra está livre para o relato da pauta. Sua Excelência, conselheiro Hermas Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro substitutos, excelentíssima senhora procuradora, inicio minha pauta pelo protocolado 76.42.4/11, município de Laranjal. É uma tomada de contas extraordinária em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização no exercício 2010. O processo foi transformado em tomada de conta extraordinária, na forma regimental, e foi devidamente processado no contraditório e feita nova análise. A diretoria de contas municipais, após diversas análises, propõe assim correções e multas aos responsáveis por diversas irregularidades. E essa também é a posição do Ministério Público no Tribunal de Contas. E o nosso voto, considerando a análise técnica da diretoria de contas municipais e o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela procedência da presente tomada de contas extraordinária, acatando as recomendações e sanções propostas pela unidade instrutória e Ministério Público no seguinte sentido: multa pela falta de atuação no controle interno ao senhor João Elinton Dutra, prefeito, e a senhora Cacilda de Souza, responsável pelo controle interno. A multa no valor de R$1.000, e também multa pela falta de publicações ao senhor José Elinton Dutra e a senhora Adriana Polito, contadora. Multa também de R$1.000. Voto ainda no sentido de que sejam anotadas na diretoria de contas municipais as recomendações suscitadas para fins de acompanhamento e consideração quando análise das posteriores prestações de contas municipais. É o voto. Em discussão. Aprovado. É uma tomada de contas também no município de contas extraordinária, no município de Itaperiçu, referente a uma transferência voluntária pelo Programa de Voluntariado Paranaense no exercício de 2006. A diretoria
de Análise e Transferência opinou pela regularidade das contas e o Ministério Público também acompanha as manifestações da diretoria de contas municipais. O nosso voto é pela procedência da tomada de contas e consequente irregularidade na presente prestação de contas e ainda, primeiro, pelo recolhimento integral dos recursos repassados, solidariamente pelo Programa de Voluntariado Paranaense de Itaperuçu e pela senhora Iris do Nascimento Gomes Castro, gestora das contas, com fundamentos nos artigos 16 e 18 da Lei Complementar 103 de 2005. Segundo, pela aplicação de multa ao responsável pela prestação de contas, com fulcro no artigo 87, para quarto, letra A, da Lei Complementar 103 de 2005. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Seguindo a prestação de contas da Companhia de Habitação do Paraná, o protocolado 250808/11, eu solicito a transferência, a retirada da pauta, porque essa conta deve ser julgada pelo Pleno. Está retirado. A seguir, a prestação de contas da Universidade Estadual Centro-Oeste do Paraná. A prestação está protocolada sob o número 231908/12. A Diretoria de Análise e Transferência apontou irregularidades apresentadas justificativas pelo município. A DAT considerou sanados os vícios apontados, com a juntada de novos documentos, exceto com relação à multa. O Ministério Público compartilha integralmente do entendimento adotado pela Diretoria de Análise e Transferência. O nosso voto é que o termo de cumprimento dos objetivos juntado pela Universidade demonstra a regularidade das contas, o atraso da prestação das contas enseja a aplicação de multa administrativa, assim acompanha parcialmente as manifestações da DAT e do Ministério Público no Tribunal de Contas e voto pela regularidade das contas apresentadas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, exercício financeiro 2011, 2012, com a consequente aplicação da multa administrativa. É o voto. Está em discussão. Aprovado. O quarto é um protocolado 254460/12, município de Rio Branco do Sul. Interessado é o senhor Emerson Santos Stresser, relativa a uma transferência voluntária feita pela Secretaria de Estado de Educação, exercício 2011. A diretoria de análise de transferência, após análise de diversos documentos, constatou que a apresentação do relatório bimestral sanava tal irregularidade, que foi apontada inicialmente, convertendo em ressalva os demais apontamentos, em decorrência do elevado número de faltas, limitando o cumprimento total dos objetivos e da ausência dos laudos de vistoria. O Ministério Público de Contas se manifesta por meio do parecer pela aprovação com ressalva do presente expediente, em conformidade com o exposto da DAT. E o nosso voto, acompanhando as manifestações, é que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas, as contas relativas ao exercício 2011 do repasse da transferência voluntária feita pela Secretaria de Estado de Educação. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Seguir a prestação de contas do município de transferência voluntária feita pelo Programa Estadual de Transporte Escolar ao município de Goiôxim, exercício financeiro 2011. A Diretoria de Análise de Transferência, em seu exame preliminar, apontou a regularidade das contas apresentadas justificativas pelo município. A Diretoria de Análise de Transferência considerou sanados os vícios apontados com a juntada de documentos faltantes, exceto com relação à multa. O Ministério Público compartilha integralmente do entendimento adotado pela DAT. E nosso voto, acompanhando as manifestações da Diretoria de Análise de Transferência do Ministério Público, voto pela regularidade com ressalva das contas e aplico a multa administrativa, artigo 87, parágrafo 2º, letra B da Lei Complementar 103 de 2005, devido ao atraso da prestação de contas. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Seguir a aposentadoria do Tribunal de Justiça, encaminhada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, interessado o desembargador João Kopitoski. A diretoria jurídica e o Ministério Público opinaram pelo registro da aposentadoria. Esse também é o nosso voto. Está em discussão. Está aprovado. Seguiu o protocolado 1572-87-12, interessado o senhor Daniel Teixeira da Cruz e Luiz Bosqueto, traz prestação de contas da Câmara Municipal de Rio Negro relativo ao exercício 2011. Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público opinar pela regularidade. E esse também é o nosso voto. Regulares as contas da Câmara Municipal de Rio Negro, exercício 2011. Está em discussão. Aprovado. Município de Fazenda Rio Grande, prestação de contas, protocolo 1685-67-11.
A diretoria de contas municipais, em primeira análise, havia apontado com restrição a conclusão pela irregularidade da gestão de saúde, exarada pelo Conselho Municipal de Saúde. Com os argumentos de defesa, a municipalidade esclareceu que obteve reanálise das contas, as quais, então, aprovadas pelo referido Conselho. Concluiu pela irregularidade das contas com ressalva e recomendação, o que foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas. Nosso voto é pelo parecer prévio pela regularidade das contas do Poder Executivo do Estado do Rio Grande, exercício financeiro 2010, responsabilidade do senhor Francisco Luiz dos Santos, com a ressalva atinente às falhas verificadas no relatório de gestão do Conselho Municipal de Saúde. Fica ainda consignado, como recomendação, a adoção de medidas necessárias para dar andamento na obra paralisada, registrando o ato contínuo a correta situação no sistema SIM-AM, modo de obras públicas. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas do município de Centenário do Sul, relativo ao exercício financeiro 2010. A diretoria de contas municipais apontou restrições e, com os documentos apresentados posteriormente, a unidade técnica, em nova manifestação, manteve a restrição atinente ao déficit orçamentário, correspondente a 5,58. Concluiu pela regularidade das contas, o que foi acompanhado pelo Ministério Público. O nosso voto, quanto ao déficit, que se foi correspondente a 5,58 das receitas da fonte livre. Nosso voto é pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do Poder Executivo de Centenário do Sul, do exercício financeiro 2010, de responsabilidade da senhora Veralice Pazotti, com fulcro no artigo 16, inciso 3, letra B, da Lei Orgânica desse Tribunal, com as recomendações apontadas pela diretoria de contas municipais. É relativamente ao excesso de 5% orçamentário. Senhor presidente, havendo a concordância do relator, eu gostaria de pedir vista desse processo. Vista procedida a Vossa Excelência. Vistas a Vossa Excelência. Município de Alto Piquiri. Prestação de contas 205063/11. Interessado o senhor Gerson Márcio Negrisoli. Exercício financeiro 2010. A diretoria de contas municipais, sua primeira análise, apontou como restrições resultado financeiro deficitário, ativo, passivo, permanente no balanço patrimonial do SIM-AM, em oposição à contabilidade, e como recomendação a adequação dos valores de compensado de balanço patrimonial do SIM-AM, e contabilidade e efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA. Com os argumentos de defesa, a unidade técnica em nova manifestação aduziu que, diante do novo balanço patrimonial apresentado pela municipalidade, denota-se consistência entre os demonstrativos, ficando afastado da irregularidade, antes apontada e a correspondente aplicação de multa. O Ministério Público opinou pela irregularidade das contas, com as recomendações propostas pela unidade técnica. A jurisprudência sedimentada nessa casa, com base no princípio da razoabilidade, para que seja considerada ressalva quando deve se ocorrer até o índice de 5%. A irregularidade fica convertida em ressalva, ficando afastada a aplicação da multa correspondente. No caso em tela, o déficit foi de 0,96%. Do exposto, voto que seja emitido parecer prévio recomendando com fulcro no artigo 16, inciso 2 da Lei Orgânica do Tribunal, a regularidade das contas do Poder Executivo de Alto Piquiri, com ressalva concernente esta aos resultados financeiros deficitários das fontes não vinculadas relativas ao exercício financeiro de 2010 de responsabilidade do senhor Gerson Márcio Negrisoli. Ficam ainda consideradas as recomendações para quando da elaboração da proposta orçamentária, busque-se ajustá-las aos programas de ações contidos no plano plurianual, bem como a adequação à contabilidade do SIM-AM, dos valores do compensado do balanço patrimonial. É o voto. Em discussão. Aprovado. Seguir, o município de Arapuã, 1572-44-12. A diretoria de contas municipais e o Ministério Público no Tribunal de Contas opinaram pela regularidade com ressalvas, em virtude da remuneração dos agentes políticos acima do valor devido. E esse também é o nosso voto, no sentido de ser julgados regulares com ressalva as contas de Arapuã, exercício 2011. É o voto. Está em discussão. Aprovado. E, finalmente, protocolado 2015-88/12, interessada a senhora Maria Neuza Rodrigues Bellini, prestação de contas do município de Cambira, relativo ao exercício 2011. A DCM verificou a existência de restrições e ressalvas. As restrições consistem na abertura de créditos adicionais sendo dos limites autorizados, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas,
O relator de controle interno encaminhado é insatisfatório por falta de conteúdo e não foi encaminhada a resolução ou parecer do Conselho de Saúde. Com relação à ressalva, esta é apresentada após a resolução e o parecer do Conselho de Saúde apresenta a conclusão de por ressalva. Ainda opina pela aplicação de multa em todas as restrições elencadas. O Ministério Público de Contas se manifesta pela irregularidade da presente conta, de acordo com o exposto pela diretoria de contas municipais, cabendo ainda a notificação ao Ministério Público Estadual com atuação na comarca para tomar providências com relação à ausência de área devidamente aprovada, certificada pelo IGAP para armazenamento do lixo coletado no município. Nosso voto é pela regularidade das contas do município de Campinas, desde 2011, e ainda, primeiro, pela aplicação de multa devido à abertura de créditos adicionais sem do limite autorizado. Segundo, pela aplicação de multa devido ao não encaminhamento da resolução ou parecer do Conselho de Saúde. Terceiro, pela aplicação de multa, uma vez que o relatório de controle interno encaminhado é insatisfatório por falta de conteúdos. Quarto, pela aplicação de multa devido ao resultado financeiro deficitário das ações não vinculadas. Quinto, pela notificação do Ministério Público, isso eu vou eliminar. Então, encerramos aqui pela aplicação de 4 multas, sendo a última pela aplicação de multa devido ao resultado financeiro deficitário das ações não vinculadas. É o voto. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, agradeço, está concluída minha pauta. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Hermas Brandão, e concedo a palavra à Sua Excelência, conselheiro Durval Amaral. Excelentíssimo senhor presidente, senhora procuradora, senhor conselheiro, senhores conselheiros substitutos. Iniciou minha pauta pelo processo 17.4350.09. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida pelo município de Ivaí, em função do convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 45.677,72, referente ao exercício 2008-11, tendo por objeto a aquisição de equipamentos, material permanente e de consumo, em atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. A Diretoria de Análise e Transferência manifestou-se pela regularidade das contas, com ressalva em função do atraso de mais de um ano no encaminhamento da prestação de contas, com a aplicação da multa prevista no artigo 87.4a da Lei Complementar 103/05. O Ministério Público corrobora o entendimento da unidade técnica. Acompanho as manifestações lançadas pela Diretoria de Análise e Transferência e Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e voto pela regularidade da presente prestação de contas com a ressalva e multa sugerida. Em discussão? Aprovado. Processo 22.98.72.10. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária referente ao exercício financeiro de 2007-2011, recebida pela Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura, FUNPAR, em função do convênio firmado com o Fundo Paraná, no valor de R$ 177.546,63, tendo por objeto o desenvolvimento do sistema multiterminal, visando a utilização e a manutenção do software produzido. A Diretoria de Análise e Transferência entende que há irregularidade quanto aos gastos com exames médicos não contemplados no plano de aplicação. Pode ser convertida em ressalva, considerando a pequena representatividade dos mesmos em relação ao total conveniado, que é de 0,1% somente, e a existência de termo de cumprimento dos objetivos, bem como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economia processual. Por conseguinte, a unidade técnica conclui pela regularidade das contas com ressalva e recomendação à entidade para que, em futuras prestações de contas, haja a observância integral dos contornos estipulados pelo plano de trabalho. O Ministério Público manifesta-se pelo julgamento nos termos da instrução. Considerando a análise efetuada pela unidade técnica, acompanho as manifestações lançadas, as quais foram corroboradas pelo Ministério Público junto a esse tribunal, e voto pela regularidade da presente prestação de contas, com a ressalva e recomendação propostas. É o relatório e voto. Está em discussão? Aprovado. Processo 10.70.40.12, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária referente ao exercício financeiro de 2011, recebida pela Associação de Musicoterapia do Paraná, em função do convênio no valor de R$ 5.719, tendo por objeto a implementação do projeto paranaense de musicoterapia.
A diretoria de análise e transferência opinou pela regularidade das contas, com ressalva, em razão da ausência do parecer dos membros da unidade gestora de transferência, o GT, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Considerando que, após a conclusão da instrução, a gestora apresentou o documento faltante, preenchido e assinado pela unidade gestora de transferência, o GT, peça 29, deixo de acatar a ressalva proposta pela unidade técnica e pelo parquê e voto pela regularidade das contas. É o relator e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aliás, musicoterapia não é uma coisa assim muito normal, não é? Mas cantoterapeuta, então, nós ultrapassamos, que é a nossa procuradora, formada em Florianópolis, nesta área, e que deu o sim para a aprovação desta prestação de contas. Então, aprovado. Processo número 1769-58-12. Traz prestação de contas de transferência voluntária recebida pelo município de Planalto em função do convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento no valor de R$ 49 mil, referente ao exercício de 2011, tendo por objeto a implantação do projeto de apoio ao manejo e à fertilidade dos solos. A Diretoria de Análise e Transferência observa que a utilização dos recursos recebidos foi comprovada integralmente via CIT, ferramenta online, através da qual tanto o órgão repassador quanto o tomador de recursos efetuam os lançamentos das informações acerca da execução e das avanças firmadas. Assim, evidenciando a conformidade das informações constantes do processo, ora em exame com os dados lá cadastrados, e considerando que, doravante, toda a movimentação referente ao convênio a preço dar-se-á via web, a DAT opina pelo encerramento do presente processo. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas corrobora o entendimento da DAT pelo encerramento do processo. Diante da documentação contida nos autos e da efetiva possibilidade de acesso aos dados que compõem o CIT, compartilho as manifestações da Diretoria de Análise e Transferência e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e voto pelo encerramento do presente processo. É o relatório e voto. Em discussão, aprovado. Processo 37.2749.12. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida pelo município de Mandirituba, em função do convênio celebrado com o Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no valor de R$ 49 mil, referente ao exercício 2011, tendo por objeto a implantação do projeto de apoio ao manejo e fertilidade dos solos. O presente expediente possui idêntico conteúdo ao anteriormente relatado, no qual as manifestações foram conclusivas pelo encerramento do processo, uma vez que a utilização dos recursos recebidos foi comprovada integralmente pela via CIT. Assim, da mesma forma, voto, acatando os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, pelo encerramento do presente processo. É o relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 54.1604. Trata o presente processo de inativação voluntária da senhora Maria Dalla Valle Soares, servidora pública estadual, ocupando o cargo de agente de apoio da Secretaria de Estado da Educação. A diretoria jurídica conclui pela legalidade e registro da aposentadoria. O Ministério Público opina pelo registro da aposentadoria, observando, contudo, a necessidade de adoção de providências de modo a adequar os procedimentos previdenciários às exigências estabelecidas nos comandos normativos dessa Casa, em especial no que tange à indicação expressa do valor dos proventos. Diante do acima exposto, voto pelo registro da resolução que aposentou a servidora, recomendando ao ente previdenciário que nos atos futuros passe a constar o valor dos proventos. É o relatório e voto. Está em discussão. Está aprovado. Processo 1888-6907. Trata o presente processo de inspeção realizada junto ao Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, a cargo da Diretoria de Análise de Contas Municipais, ECM, compreendendo o exercício financeiro de 2006 e o primeiro trimestre de 2007, que teve como objetivo a verificação das despesas nos setores financeiros, contábil e administrativo e nas licitações realizadas no período. Constam no item 2 do relatório 33 achados relacionados a procedimentos licitatórios efetuados pelo Instituto Municipal de Turismo de Curitiba para a contratação de produtos, equipamentos e serviços para atender a eventos realizados pela entidade no período auditado, os quais revelam, em síntese, a falta de critérios objetivos para a determinação dos valores licitados, falta de planejamento por parte da entidade, além da não observância ao contido da Lei Federal 866/93. Consta do relatório ainda quadro contendo a matriz de responsabilidade para cada um dos achados indicados, especificando os nomes, CPF, cargos e períodos
em que os agentes responderam pelos fatos apontados. Considerando a anexação de documentos complementares pelo responsável legal da entidade, os autos foram submetidos à nova apreciação da unidade técnica, que voltou a se manifestar, opinando pela conversão em ressalva das irregularidades correspondentes a 5 dos achados. A unidade técnica considerou, no entanto, que subsistem as ilegalidades evidenciadas nos demais itens, sugerindo o ressarcimento ao erário e a aplicação de multa administrativa prevista no artigo 87.3 da Lei Orgânica desta Corte. Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os indicados na matriz de responsabilidades como responsáveis pelas condutas apontadas foram regularmente notificados, apresentando suas considerações acerca de cada item apontado no relatório conclusivo. O servidor Clécio Ferreira Hidalgo, assessor jurídico do Instituto Municipal de Turismo, à época de realização dos trabalhos de inspeção, solicitou a exclusão de seu nome como parte arrolada no processo, alegando não ter praticado qualquer ato, mas tão somente elaborado parecer sobre a sua legalidade. Por fim, argumentou-se que os apontamentos contidos no relatório 1/10, acerca dos procedimentos licitatórios realizados pelo Instituto Municipal de Turismo, são de caráter meramente formal, tendo que os eventos efetivamente ocorreram, não cabendo, portanto, ressarcimento aos cofres dos valores gastos. Recebidas as peças de defesa, o processo foi encaminhado para nova análise no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, concluindo pelo julgamento nos termos da instrução. Ao analisar as peças que compõem o presente protocolado, verifico que a equipe designada para realizar inspeção junto ao Instituto Municipal de Turismo de Curitiba efetuou um minucioso exame dos atos da entidade no período, dando especial enfoque às licitações e contratações visando a realização de eventos na cidade. Cabe ponderar, contudo, que, muito embora tenha sido demonstrada a falta de atendimento a aspectos formais exigidos pela legislação pertinente por ocasião da realização das licitações analisadas pela equipe de fiscalização, a efetiva ocorrência de dano ao erário, bem como a sua quantificação, apresentam dificuldades de comprovação, vez que os serviços contratados foram efetivamente prestados. Ademais, as impropriedades apontadas nas licitações correspondentes aos achados elencados no relatório final da DCM estão contempladas no achado número 2.1, convertido em ressalva, que abrange a falta de critérios objetivos para a determinação dos valores a ser licitados, falta de planejamento por parte da entidade e descontrole sobre os valores pagos, além de desrespeito ao contínuo da Lei Federal 866/93. Deixo, pois, de acatar a sugestão de ressarcimento de valores por entender que a ocorrência de dano efetivo ao erário não restou demonstrada, cabendo, contudo, a aplicação de multa a cada um dos responsáveis indicados na matriz de responsabilidade contida no relatório final da DCM, em razão da inobservância às formalidades previstas na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública. Em face do exposto, voto pela aprovação do relatório de inspeção, deixando, contudo, de determinar o ressarcimento de valores para, nos termos do que dispõe o artigo 267, inciso 2.4 do Regimento Interno, determinar: 1. A aplicação da multa prevista no artigo 87.3d e seu parágrafo 2º da Lei Complementar número 103/2005, individualmente a cada um dos agentes envolvidos e para cada um dos 28 achados, conforme quadro de responsabilização de folhas 6 a 15 da peça número 73. 2. Seja alertada a entidade para que passe a observar rigorosamente as formalidades legais exigidas em seus processos licitatórios futuros, adotando critérios objetivos para a determinação dos objetos e valores sujeitos à licitação, em conformidade com o planejamento e o controle exigidos do administrador público quanto aos valores pagos e às contrapartidas dos serviços contratados. 3. O encaminhamento dos autos à Diretoria de Contas Municipais para o monitoramento das condutas adotadas pela entidade no intuito de aprimorar seus procedimentos relativamente às licitações realizadas, de modo a adequá-las ao disposto na Lei Federal 866/93. É o relatório e voto, senhor presidente. Em discussão. Está aprovado.
Processo número 163902/12. Trata o presente processo de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Bocaiúva do Sul, referente ao exercício financeiro de 2011. A Diretoria de Contas Municipais conclui que as contas podem ser consideradas regulares. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, compartilha do entendimento do órgão técnico. Assim, voto acolhendo a instrução da Diretoria de Contas Municipais e o parecer ministerial pela regularidade das contas, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 190802/12. Trata-se de prestação de contas anual da Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul, referente ao exercício financeiro de 2011. A DCM aponta a abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual, caracterizando a execução do orçamento diverso do que foi aprovado pela Câmara. Contudo, como a autorização de alteração orçamentária é prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, conclui a unidade técnica pela regularidade com ressalva das contas, sem prejuízo da concessão de contraditório ao gestor das contas. Devidamente citado o responsável, o prazo expirou sem que tenha havido sua manifestação. Considerando que a DCM já havia emitido instrução conclusiva, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que concluiu pela irregularidade das contas. Compulsando o processo, verifica-se que as contas foram consideradas regulares, de acordo com a análise procedida pela Diretoria de Contas Municipais, com exceção da abertura de créditos adicionais acima do limite percentual autorizado na Lei Orçamentária Anual, que ensejou proposta de ressalva. De fato, de acordo com a Instrução Normativa 63/2011, desse Tribunal, que estabelece o escopo e os reflexos para a aplicação da análise de prestação de contas municipal relativa ao exercício 2011, compreendendo os poderes executivo e legislativo municipal, a administração direta e indireta, no caso dessa última, onde se inclui as fundações municipais e a abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, enseja ressalva as contas conforme disposto no anexo 1. Diante do exposto, o voto, acompanhando a instrução da DCM, pela regularidade das contas, com ressalva. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Minha pauta está cumprida. Agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Durval Amaral, e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Jaime Tadeu Lichinski. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, eu tenho apenas um protocolado em pauta, que é o 756415/12, é uma aposentadoria de Eliane Aparecida de Melo Oliveira, do município de Londrina, em que os pareceres da Diretoria Jurídica e do Ministério Público junto a esse tribunal são pela legalidade e registro, com imposição de recomendação ao gestor para que faça constar e publique nos atos futuros o valor do benefício, em observância ao artigo 2, inciso 15, da Instrução Normativa 69/2012 desse Tribunal, sob pena de aplicação de multa. O relator acompanha, então, pela legalidade e registro com recomendação. Está em discussão. Aprovado. Era o que constava da minha pauta, eu agradeço. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Ivens Shelter Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, tendo a minha pauta tomada de contas extraordinária, número 55724109, originária do município de Maria Helena. Eu havia solicitado adiamento desse processo. Na verdade, é um relatório de auditoria que foi feito, bastante extenso, são 20 achados. Ele se originou, senhor presidente, curiosamente, de um processo de certidão liberatória, em que o relator daquele processo, o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, concedeu a certidão, mas, diante de irregularidades apontadas pelo Ministério Público, solicitou que fosse o município incluído no Plano Anual de Fiscalização. E assim foi feito. A equipe da DCM esteve no município no exercício de 2010 e verificou os atos, a legalidade, legitimidade e economicidade dos procedimentos licitórios realizados, dos contratos deles decorrentes nos exercícios de 2005 e 2007 a 2009. Então, como eu disse, foram apontados 20 achados. Foi intimado inicialmente o prefeito, o senhor Osmar Trentini, também o secretário de Saúde, o senhor Alan Robson de Freitas. O prefeito, durante toda a instrução do processo, limitou-se apenas a pedir prorrogação de prazo, não se manifestou. Na sequência,
foram incluídos também no polo passivo outros responsáveis. O senhor Wagner Trentini, que era o secretário de transporte, coordenador do Sistema de Controle Interno, Alex Trentini, secretário de transporte e chefe da divisão de abastecimento, Celso Jesus de Oliveira, pregoeiro, Luiz Catarim, advogado do município e parecerista, Eber Lepre Fregne, também presidente da comissão de licitação, e, na verdade, à exceção do senhor Luiz Catarim, nenhum outro dos intimados apresentou defesa. A DCM, na sua manifestação final, reitera todas as irregularidades, e o Ministério Público, num parecer, entende, dá-se por ciente e manifesta-se pelo julgamento nos termos da instrução. É o parecer e há também o relatório. Na verdade, senhor presidente, eu não sei se é o caso de detalhar cada uma das 20 irregularidades. O fato é que essa equipe de auditoria fez realmente uma análise bastante aprofundada dos contratos e das licitações, envolvendo áreas de saúde, de educação, de transporte público, contabilidade, área jurídica, enfim, todas as áreas, e, ao final, propôs multas e condenações aos gestores com relação à devolução de valores. Eu vou procurar ser sucinto nos achados. O achado primeiro trata da questão de nepotismo. Inclusive, eu pude verificar que já houve, inclusive, condenação judicial com relação ao prefeito por ocasião dessas nomeações. Eu apenas excluo aqui dessas nomeações os casos de secretários municipais, uma vez que a própria súmula 13 do Supremo permite essas contratações, essas nomeações, perdão. E só que existe também, houve nomeações de sobrinhos para cargos de coordenador do controle interno e chefe da divisão de folha de pagamento. E a equipe de auditoria verificou ainda um número de cargos comissionados acima do permitido pela Lei Orgânica Municipal. Ela previa um percentual de 5% e o município tinha 21,6%. Por essas infrações, eu proponho a multa ao prefeito, tanto pela nomeação irregular dos sobrinhos em infração à súmula do Supremo Tribunal e ao nosso prejulgado número 9 aqui do Tribunal, também pelas nomeações de cargos comissionados em excesso ao que dispõe a lei orgânica do município. Com relação ao sistema de controle interno, verificou-se também a absoluta inefetividade desse controle. E, na verdade, aqui o caso é um pouco mais grave, porque foi nomeado um servidor que, na verdade, é sobrinho do prefeito, o senhor Wagner Trentini, que confessou que não exercia o cargo, mas que exercia outra função de tesoureiro, mas tampouco essa outra função ele comprovou. Então, me parece que o caso aqui é mais grave, e até eu adoto a proposta da unidade técnica de devolução dos valores pagos. Inclusive, houve a contratação de um serviço, de um sistema de controle interno que também não foi utilizado, no valor de R$ 7.700. Eu proponho, então, acompanho aqui a proposição, eu volto a dizer, senhor presidente, não houve defesa do prefeito, nem do responsável por essas despesas, de modo que eu acompanho nesse item também a unidade técnica quanto à devolução dos valores. O achado número 3 foi tratado em processo específico, que é de relatoria do Dr. Hermas Brandão. O achado número 4 trata da publicidade com caráter de promoção pessoal. Na verdade, foi comprovado que o prefeito teria adquirido 3.000 exemplares de uma determinada revista e outros tantos milhares de exemplares de outra revista, ao valor total de R$ 7.500, em que consta da capa e repetidas vezes em publicações internas o nome e a exaltação de feitos do município. Não se vislumbra qualquer caráter institucional nisso aí, motivo pelo qual eu novamente acompanho a unidade técnica com relação à devolução de valores, inclusive por isso ter acontecido no exercício de 2008, eu acompanho também a sugestão quanto à remessa de peças à Justiça Eleitoral. A unidade técnica ainda aponta pesquisas que teriam sido realizadas com dinheiro público para avaliação de gestão e que também foram tidas como irregulares, tendo em conta a ausência de caráter público de natureza pública desses gastos.
Então, também há a proposta de devolução de valores. O achado número 5 diz respeito a pagamento de uma gratificação ao senhor Alex Trentini pelo controle de peças e combustíveis em 2008, ele era sobrinho do prefeito, e, entretanto, esse controle era inerente à própria função dele, que era de secretário. Então, a unidade técnica entendeu indevido o pagamento dessa gratificação extra e pleiteia a devolução solidária do prefeito com o beneficiário dela. O achado 6º aponta a paralisação das obras de ampliação de um hospital, em que há o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal e, nesse caso aqui, a proposta é de aplicação de multa. O achado número 7 fala da a contratação irregular de assessorias jurídicas. Na verdade, num dos processos licitatórios foi contratado o próprio advogado que prestava serviços ao município, que deu parecer, inclusive, na própria licitação. Então, há aí uma ausência da segregação de funções, além da irregularidade com relação ao fato de que, por mais de 5 anos, o município não fez concurso para advogado, valeu-se dessas licitações, quando, na verdade, deveria ter feito concurso para o provimento do cargo. Eu acompanho aqui a proposta de aplicação da multa por descumprimento, até, melhor, em reforço, do prejulgado 6 dessa Corte. Com relação ao achado número 8, é a contratação de uma empresa de assessoria contábil, por um pregão em que também foram verificadas irregularidades e pelo serviço de apenas um dia, a prestação era de apenas um dia, foram pagos R$ 5.220 mensais durante um período de 1 ano. Então, a unidade técnica entende também indevido esse valor, até por serem serviços de contabilidade inerentes ao município e por ser o valor excessivo em relação ao mercado. O achado número 9 trata de shows comemorativos. Nesse caso aqui há apenas a indicação de multa pela ausência de procedimento licitatório e ausência de comparativo de preços, enfim, irregularidades de caráter formal. Com relação ao achado 10, trata dos serviços terceirizados de transporte escolar. Aqui verificou-se que a empresa que venceu a licitação, na qual foram verificados diversas irregularidades no procedimento, era uma empresa cujo alvará destina-se à coleta e reciclagem de resíduos emitidos e ela está sediada em Pato Bragado, que era, na verdade, para transporte escolar. Os veículos utilizados não eram de propriedade dessa empresa e ainda houve irregularidade com relação ao custeio pela prefeitura de despesas com combustível e manutenção, que pelo contrato deveriam ser exclusivamente da empresa contratada e, pelo que a equipe de auditoria verificou, foram pagos valores com recursos públicos. Então, além da aplicação de multa, a indicação de devolução de valores referente justamente a esses combustíveis, lubrificantes, essas despesas glosadas, que deveriam ter sido custeadas pela própria empresa e foram com recursos públicos. Os achados seguintes, o 11, 12, 13 e o 14 e o 15 ainda, dizem respeito basicamente, senhor presidente, à contratação de serviços na área da saúde. Então, verificou-se a existência de processos licitatórios absolutamente irregulares, com irregularidades formais graves, sem a mínima previsão de custos, com pagamentos globais por serviços que deveriam ser prestados, problemas com relação à publicidade, enfim, uma série de irregularidades e o que é mais grave, não houve a comprovação da prestação de nenhum desses serviços. Então, são, na verdade, vários processos licitatórios e, nesse caso, além do prefeito, também há implicação de responsabilidade ao secretário de Saúde, o senhor Alan Robson de Freitas. Naqueles casos, eu esqueci de mencionar, que tratamos ali do transporte escolar, também há a responsabilização solidária do secretário de transporte. O achado número 16 trata também da aquisição de gasolina
de processo licitatório que teve problemas, a inexistência de controle quanto ao abastecimento. Também se propõe a diferença, a condenação à devolução do valor dessa diferença pelo prefeito e pelo secretário de Transportes, daquilo que não houve, de que houve o pagamento além do que foi efetivamente utilizado. O achado 17 é similar ao anterior, ele trata da aquisição de lubrificantes e filtros para veículos, que da mesma forma do achado anterior, também ao prefeito e ao secretário de Transporte é imputada a diferença por despesas em que não houve a comprovação do pagamento, da efetivamente utilização daqueles recursos. Da mesma forma, o achado 18 trata de pneus e recapagem de pneus usados, em que também não houve a comprovação da efetiva prestação de serviço e, não obstante, tenha havido o pagamento. Então, dessas despesas em que não houve essa prestação, pretende-se a devolução do valor pelo prefeito e pelo secretário de Transportes. O achado 19 também trata da aquisição de peças e serviços para manutenção dos veículos da frota municipal, que também houve aqui várias despesas sem a menor justificativa apresentada pelos gestores. Então, resumindo, senhor presidente, foram diversas as irregularidades. É um volume imenso de documentos, que foi o primeiro relatório, é esse volume aqui, e que, diante da absoluta ausência de defesa por parte dos gestores, eu não vejo outra alternativa senão nós acompanharmos as recomendações de uma forma geral feitas pela unidade técnica, que contaram com a concordância do Ministério Público, que num parecer bastante sucinto, mas, enfim, manifestou-se favoravelmente a adoção dessas medidas. Basicamente, onde houve a constatação de dano, a devolução dos valores, ainda com a aplicação da multa, essas condenações ao total, numa soma bastante grosseira que eu fiz, sem contar a atualização, dá perto de R$2.080.000, que estão sendo imputadas ao prefeito e solidariamente com alguns dos gestores responsáveis. Eu ainda recomendo, senhor presidente, por norma regimental, remessa de cópias ao Ministério Público Estadual, tendo em conta os indícios de improbidade administrativa, a própria Câmara de Vereadores, para que exerça a sua fiscalização, a Secretaria Estadual de Educação, tendo em conta as irregularidades verificadas no transporte escolar, e a Justiça Eleitoral, tendo em conta, como eu falei, o problema da publicidade pessoal, da promoção pessoal em ano eleitoral, ano de 2008. Então, o voto, resumidamente, senhor presidente, é pela procedência da tomada de contas, entendendo como gestores responsáveis o senhor Osmar Trentini, prefeito municipal de Maria Helena, Alan Robson de Freitas, secretário municipal de Saúde, e Alex Trentini, secretário municipal de Transportes. Então, esses gestores teriam o nome deles também incluído na relação dos agentes com contas irregulares. Em síntese, senhor presidente, o voto. Está em discussão? Como acharam coisa em Maria Helena? O processo é maior do que o município de Maria Helena. Mas Vossa Excelência cumpre o doloroso dever, não é, de relatar e informar. Não havendo quem queira discutir, está aprovado. Eu apenas faria, senhor presidente, até pegando justamente carona nisso que Vossa Excelência muito bem colocou. Na verdade, esse processo nasceu da inclusão do município no plano anual de fiscalização a partir de um processo de certidão liberatória. Então, talvez seja o caso de futuramente o tribunal rever, né, a forma de tratamento desses casos, porque o que foi feito aqui foi realmente uma devassa no município, de fio a pavio, né, e certamente não é apenas em Maria Helena em que ocorrem essas situações. Aqui se verificou, né, com um grau de exatidão bastante preciso. Mas, enfim, dando continuidade à pauta, senhor presidente, eu tenho também uma aposentadoria, é o processo 881-11, é a aposentadoria do senhor Sinoval Nascimento de Lima, ocupante do cargo de assistente administrativo, em que ele havia sido aposentado por incapacidade, aposentadoria por invalidez, com base no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1º.
enviado o processo aqui ao tribunal, a diretoria jurídica questionou o fato de que ele poderia ter sido aposentado pela regra do artigo 6º, que é a regra mais benéfica. Foi feita uma diligência, o município encaminhou um novo ato aposentando o beneficiário dessa feita com base na emenda 70 da Constituição, e a diretoria jurídica, então, entende pelo registro daquele ato, mas pelo desentranhamento da peça 14, onde encontra-se esse novo ato de aposentadoria pela emenda 70, e o Ministério Público solicita uma diligência à origem, a fim de que a entidade revogue o ato 2/2012, contido na peça 14, e restabeleça o efeito do decreto 396/2006 da peça 2. Eu vou divergir aqui do Ministério Público. Eu entendo que, conforme a jurídica, esse ato merece registro. Ele foi, à época, praticado conforme a legislação vigente, antes da emenda constitucional 70, e, também acolhendo a proposta da diretoria jurídica, eu proponho o desentranhamento da peça 14, a fim de que seja feita nova atuação para análise desse novo ato de revisão de proventos à luz da emenda constitucional número 70 de 2012. Então, basicamente, é pelo registro do ato e pelo desentranhamento da peça 14 para autuação em apartado. Em discussão, aprovado. Por último, senhor presidente, eu tenho o processo de pensão, que é o 64603511, em que trata da pensão concedida ao senhor César Nogosek, na condição de viúvo da servidora Anita Nogosek, e a diretoria jurídica solicitou uma certidão atualizada de casamento. Só que o senhor César, o requerente, nesse ínterim, também faleceu. E, não esse fato, a diretoria jurídica insiste que, diante da ausência da comprovação dessa atualização, dessa certidão atualizada do casamento, o caso é de negativa de registro e imputação de multa ao responsável do Paraná Previdência à época, que seria o doutor ex-desembargador Munir Caram. E o Ministério Público, numa outra manifestação, opina pelo registro. Eu, nesse caso, senhor presidente, eu vou opinar pelo registro do ato. Eu entendo que a ausência de prova de certidão, da apresentação da certidão atualizada do beneficiário da pensão não pode ser por si só motivo para negativa de registro, menos ainda para imputação de multa ao gestor do Paraná Previdência, entendendo inclusive que há diversos elementos nos autos que comprovam a condição do senhor César Nogosek de ex-cônjuge da servidora falecida. Então, o voto, resumindo, é pelo registro do ato, acompanhando a manifestação do Ministério Público. Está em discussão. Está aprovado. Era o que constava. Agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da pauta que me foi distribuída. O protocolo 490-990-11, Associação de Proteção à Vida de Foz do Iguaçu. Houve juntada de novos documentos, o que me obriga a retirar de pauta. Não havendo objeção, está retirado. Protocolo 339-264-11, município de Apucarana, programa Crescer em Família, trata-se de transferência voluntária, DAT pela regularidade, houve atraso de 18 dias, o Ministério Público acompanha. Acompanhando, portanto, as manifestações, regularidade com ressalva, e aplicação da multa ao senhor João Carlos de Oliveira, no valor de R$ 130,85, multa prevista no 87.1A da Lei 113/2005. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 183-660-12, transferência voluntária para o transporte escolar, município Tupãssi. DAT pela regularidade, o Ministério Público aqui pugnou por diligência e, no mérito, ressalvada superveniência de fatos novos pela irregularidade. A proposta do relator é, acompanhando a diretoria,
verifica-se que encontra-se o termo de cumprimento dos objetivos e a proposta, portanto, é pela regularidade com recomendação. Está em discussão, está aprovado. 225.851.12, município de Guaraniaçu, também transferência voluntária para o transporte escolar. DAT pela regularidade. O Ministério Público, ao contrário do anterior, opina pela regularidade, porém faz recomendações. E a proposta do relator é pela regularidade e acompanha, por que não, as recomendações. Está em discussão, está aprovado. 556.822.10, reforma por invalidez, com proventos integrais, de José Bellini Monte, militar, soldado QPM 1A, ou 1-0, encaminhado a esta Corte pela Paraná Previdência para registro. A diretoria jurídica, pela legalidade e registro, o Ministério Público faz considerações, comparando artigos 40, 42, 142 da Constituição da República e também a Lei 6.417/73. E a proposta do relator é acompanhando a diretoria jurídica, já que o interessado possui todos os requisitos exigidos por lei para concessão da inativação, legalidade e registro. Está em discussão, está aprovado. Eu quero também, se me permitem, conselheiros e auditores, já que haverá uma alteração grande na composição das câmaras em 2013, pedir permissão para retirar todos os processos que estão na pauta desta segunda-feira, desta segunda Câmara, para que sejam encaminhados à primeira Câmara e, portanto, ali trazidos a plenário, já que no ano que vem nenhum dos senhores estará compondo esta segunda Câmara. Conselheiro Hermas Brandão, conselheiro Durval, auditor Jaime Tadeu e auditor Sherper Linhares estarão na primeira Câmara no próximo ano. Havendo permissão, estão retirados e deverão ser encaminhados à primeira Câmara. Também quero fazer um breve levantamento para informar que neste ano de 2012 nós tivemos 47 sessões ordinárias, emitidos 2.305 acórdãos e acórdãos de parecer prévio, 5.686 certidões, 47 pautas e atas, também 47, das sessões ordinárias, 9 declarações de voto e 12 termos de redistribuição. E o trabalho de uma pequena equipe, porém competente, da segunda Câmara, com os servidores Maria Augusta, Kathleen, Luiz, Cristina, Isabel, Santiago e ainda as estagiárias Ellen e Gislaine. Os cumprimentos a todos nós, não é, pelo grande volume de trabalho cumprido e também aos nossos profissionais. E no final da sessão também quero me permitir registrar os cumprimentos à nossa Universidade Federal do Paraná, que hoje completa 100 anos, e muitos de nós aqui por lá passamos, não é? Eu não posso falar de todos os funcionários da casa que passaram pela nossa universidade, mas eu me lembro que entre os conselheiros, o conselheiro Artagão de Matos Sulhão, o conselheiro Caio Márcio, o conselheiro Ivan Bonilha, que foram formados pela Universidade Federal do Paraná, Faculdade de Direito. Com muito orgulho, eu também, em 74, terminei meu curso nesta universidade e hoje estamos completando 38 anos de formados. Ainda quem nos paraninfou foi Teodócio Aterino, famoso grego, não é? Que foi o nosso, eu sempre que o encontrava, o chamava de padrinho. E, na realidade, foi isso que aconteceu. E hoje
vários colegas de turma estão completando 38 anos de formatura. Eu sei que o auditor Ivan Scherper Linhares também é formado na nossa extraordinária federal, a nossa procuradora, cantora lírica, exímia tocadora de lira, portanto temos um anjo, não é, nos acompanhando nas sessões, muito obrigado, e também cantoterapeuta, não é? O doutor Lichinski também é formado na federal, não? Passou por lá, mas teve um atrito com o reitor Lacerda na época, não é? E acabou apenas passando por lá. Então, eu quero cumprimentar a todos, inclusive ex-alunos, formados e companheiros de trabalho aqui neste Tribunal de Contas, e desejar que a nossa universidade de 100 anos continue sendo uma das mais importantes do país. Quero agradecer a cada um dos senhores que estiveram nesta segunda Câmara neste ano de 2012, dizer que foi uma honra muito grande, conselheiro Hermas Brandão, estar convivendo com Vossa Excelência nesta segunda Câmara e sempre aprendendo muito, com um homem inteligente, um homem dinâmico, competente, sem enrolação, o que é mais importante, com o nosso caçula, doutor Durval Amaral, e com os auditores, o Jaime Tadeu Lichinski e o Scherper Linhares. Não está conosco também o auditor Cláudio Canha, mas também receba ele os nossos cumprimentos. Obrigado, senhora procuradora, transmita aos demais procuradores que nos acompanharam neste ano também os nossos cumprimentos de agradecimento, já que tivemos e mostramos muito trabalho neste ano de 2012. A próxima sessão desta segunda Câmara já está marcada para o dia 23 de janeiro de 2013, também na quarta-feira, 14h, que é horário regimental. Feliz Natal a todos e um grande 2013.